na sua casa, juntamente comigo, diante dessas declarações que foram feitas, durante esses louvores que foram entoados. Você pode aí na sua casa agora curvar a sua cabeça comigo e agradecer a Deus. E agradecer a Deus porque o véu se rasgou. E agradecer a Ele porque hoje eu e você temos acesso ao Pai. Oh Deus, muito obrigado. Aí na sua casa, abra sua boca. Aí na sua casa, fale para Deus. Fale para Jesus. Jesus, valeu a pena. Fala para Ele, Jesus, não foi em vão. O profeta Isaías disse que o Senhor olharia para o seu penoso trabalho e se alegraria. Jesus, se alegre em mim. Oh Jesus, olhe nessa hora para a tua igreja. Oh Jesus, olhe para a igreja que está reunida, Senhor, no mundo afora, Senhor, não só a igreja de Éden, mas toda a igreja do Senhor que está reunida, Pai, que hoje, no dia de Páscoa, celebra a sua morte e ressurreição, que hoje, no dia de Páscoa, diz: valeu a pena, porque eu que estava morto nos meus delitos e pecados, hoje tenho vida. Valeu a pena porque eu que estava afundado no império das trevas, o Senhor me resgatou e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque eu e o mundo que estava no maligno agora pertenço ao Senhor. Obrigado porque hoje nós somos povo santo, somos nação eleita, somos sacerdócio real. Oh Deus, somos um povo que foi adquirido, que passou a ser propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Deus. Nos prostramos, eu me prostro nessa agora diante da cruz, Senhor, e contemplo o teu pecado, o nosso pecado, e contemplo a tua salvação, e contemplo a sua remissão. Obrigado, Jesus. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje celebramos essa festa, Pai. Oh Deus amado, que é a salvação de nossas almas, que é a remissão dos nossos pecados, que é, Deus amado, o translado do império das trevas, Senhor, para o reino do seu amor. Obrigado, Senhor, te amamos, te amamos. Oh irmão, acredito que você deva ter se alegrado tanto quanto eu me alegrei aqui enquanto esses louvores estavam sendo entoados. A paz do Senhor inundava o nosso coração. Eu podia, enquanto eu ouvia ali o Renan, enquanto eu ouvia, Senhor, o Moisés cantando ali, eu ia me alimentando dessas verdades, que é: Jesus ressuscitou, Jesus está aqui, Jesus vive, Ele continua operando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua do seu lado, Ele está contigo. A Bíblia diz que: eis que estarei convosco todos os dias. Deus está contigo, Jesus está contigo, e não é só hoje, é por todo sempre. O pecado, ele não tem o poder de te afastar do Senhor, porque para o pecado existe um remédio, existe um antídoto: Jesus. Através do arrependimento, é só você se voltar para Ele, que Ele está de braços abertos a falar: eu te recebo, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Venha, continue, não peques mais. Estaremos daqui a alguns minutos participando da ceia do Senhor. Faça isso, separa aí os elementos na sua casa, o vinho, o pão, para que você possa estar celebrando conosco essa tão grandiosa festa. Amém? Eu queria ler um texto com vocês antes de participarmos aqui da Santa Ceia, e aproveitando essa ocasião que é a Páscoa, nossa transmissão está sendo até um pouco diferente das anteriores, em função de ser a Páscoa. Eu até vou falar assim, um pouquinho mais do que eu costumo fazer nas transmissões, mas para poder falar um pouquinho realmente sobre esse dia que é a Páscoa do Senhor. Então abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 5, vamos ler apenas 2 versos, o 7 e o 8. Abre aí comigo, 1 Coríntios 5, vamos ler o verso 7 ao verso 8. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: livrem-se do fermento velho,
para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Aí ele faz uma revelação maravilhosa, ele fala, pois você precisa se livrar do fermento, e o fermento na Bíblia aponta para o pecado. Então, livre-se do pecado, livre-se do erro. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu me livro do pecado? Me arrependendo e me voltando para Cristo. Então, livre-se do erro, do fermento. Por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por causa disso, porque Cristo foi sacrificado, celebremos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É claro que nós sabemos que a Páscoa, ela é uma festa dos judeus, que foi instituída lá no Êxodo, lá atrás. A gente sabe que hoje nós, na nova aliança, não mais seguimos como um mandamento, como uma lei, esse tipo de cerimônia. Então nós, da forma como os judeus celebram a Páscoa, nós não precisamos celebrar, não precisamos imolar um cordeiro, não precisamos pegar ervas amargas, comer, sair depressa de um local. Aquele cerimonial foi feito especificamente para aquela época. Então aquela festa da Páscoa são comemoradas pelos judeus por causa daquele evento. Mas, no entanto, isso não nos isenta de hoje, na nova aliança, assim como o apóstolo Paulo nos chama a atenção de celebrar também uma festa. Ele fala assim, por isso, celebremos a festa. Que festa é essa? A Páscoa, ela mostrava, ela apontava, na verdade, tudo o que aconteceu no Velho Testamento. Paulo fala isso aos Colossenses, que era uma sombra das coisas que viriam, onde o corpo que projeta essa sombra é o próprio Senhor Jesus, é Cristo. Então, tudo o que acontecia no Velho Testamento era um tipo. Os teólogos falam que toda aquela profecia, aquela sombra era um tipo, e o cumprimento delas no Novo Testamento é o antítipo. Mas não vamos entrar nesses detalhes técnicos. A questão é, tudo aquilo estava apontando para alguma coisa, tudo aquilo era uma sombra do que viria. Assim como uma sombra não é nítida, assim como eu não consigo, através de uma sombra, entender detalhes, como por exemplo, profundidade, textura, cores. Sombra é simplesmente ali um vulto, mais ou menos parecido com o corpo que está projetando. Então a sombra não mostra a clareza das coisas, mas o corpo sim. Cristo veio justamente para revelar a clareza de tudo. Então quando Paulo fala assim, celebremos a festa, ele está apontando para algo superior. Ele está falando, olha só, assim como no Êxodo foi instituída a Páscoa, que é a regeneração, que é a libertação, que é a salvação, hoje também celebremos essa festa. Que festa? A salvação das nossas almas, a libertação que nós temos, porque da mesma forma que lá no Êxodo, o povo de Israel estava escravizado, o povo estava oprimido num reino diferente, numa terra distante, que era o Egito, por um homem que era o faraó. Nós estávamos escravizados, estávamos presos num reino que não é o nosso, no reino das trevas, mas a Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Assim como o faraó tipificava ali Satanás, Jesus agora é o nosso rei, é o nosso redentor. Então essa é a festa que nós temos que celebrar. Os judeus celebravam anualmente a Páscoa. A gente vê que os primeiros discípulos ali, logo após a morte e ressurreição de Jesus, começaram a celebrar essa remissão, essa salvação todos os domingos. Então semanalmente eles estavam fazendo essa festa. Que festa? Celebrando a salvação, a redenção, a libertação. Mas eu queria convidar vocês para algo novo, algo diferente, que vai muito além de uma celebração anual ou semanal. Mas a nossa celebração, a celebração que Paulo fala em Coríntios, é a celebração diária, é a celebração de uma festa
constante, todos os dias, através de um estilo de vida, precisamos celebrar a Páscoa do Senhor. Da mesma forma que lá no Êxodo, a gente vê o povo escravizado sendo liberto. Se você for voltasse lá comigo, eu não vou lá em Êxodo 12, você pode ler em casa, você vai ver que na última praga ali sobre o Egito é onde a Páscoa foi instituída. Então, quando a última praga foi dita por Moisés, e essa praga era justamente a morte dos primogênitos, quando ela foi instituída, a gente vê ali a gente vê ali Moisés dando uma ordem ao povo. Olha só, gente, hoje à noite vocês precisam separar um cordeiro. Separou, esse cordeiro precisa ser sem mancha, precisa ser puro, precisa ser um cordeiro perfeito. Vocês vão separar esse cordeiro no 10º dia, e quando for o 14º dia, vocês vão imolar esse cordeiro, vão pegar o seu sangue e vão aspergir nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar, e ele olhar o sangue do cordeiro na porta, ele não vai poder tocar em vocês. Então era Deus providenciando salvação, era Deus providenciando libertação, cura para aquele povo. Então assim foi. Se eu começar a olhar para Cristo, eu vou ver que Jesus, da mesma forma, no 10º dia do mês de Abib, que é o mês que isso aconteceu lá, tudo com os mínimos detalhes. Eu não vou falar de todos os detalhes hoje, quem sabe um dia eu fale sobre cada um dos detalhes, mas hoje não. Mas alguns eu queria destacar. No 10º dia desse mesmo mês, que é o mês de Abib, se a gente for lá em Lucas, a gente vai ver que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então Jesus entra. Em Êxodo a gente vê que o cordeiro, antes de ser imolado, ele precisava ser separado, ele precisava ser verificado. Eu ficava aqueles dias com o cordeiro verificando se aquele cordeiro era perfeito, se ele não tinha erro, se ele não tinha mancha e se ele não tinha nenhum defeito. Só então no 14º dia é que eu faria ali o sacrifício. Jesus entra em Jerusalém no 10º dia, e no 14º dia, depois dele ter sido verificado, depois de Pilatos ter feito um julgamento e verificado, não vejo nele erro algum para o condenar. Pilatos ali faz a verificação e vê, ele é perfeito, ele não errou, ele não pecou, ele não tem erro nenhum. Então Jesus foi aprovado e pôde ter sido sacrificado, exatamente no mesmo dia que aqueles judeus sacrificaram o cordeiro e o anjo da morte passou, Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Então Jesus é esse cordeiro pascal. O povo deveria fazer isso com pressa. É como se Deus estivesse dizendo hoje para mim e para você, meu irmão que está aí ouvindo essa palavra e por algum motivo não entregou a sua vida a Jesus, Ele está dizendo, tem que ser com pressa. Não dá para você ficar aí no império das trevas, nem sequer um segundo. Saia, se apronte, se prepare e corra. Hebreus fala isso, se hoje, ele não fala se amanhã, se mês que vem, se hoje, se agora, ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça o seu coração para entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Então o povo tinha que se arrumar depressa. Eles tinham que comer aquele cordeiro com pressa e comer cabeça, vísceras e coxa. Não podia deixar sobrar nada, tinha que comer tudo. Cada um daqueles pontos aponta para algo de Cristo. Tinha que comer a cabeça do cordeiro. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, mostrando que Cristo é quem governa, que precisamos pensar como Ele. Tínhamos que comer as pernas, a coxa, mostrando que aonde Cristo andar, devemos andar também, que devemos seguir os passos dEle, que devemos caminhar nos caminhos do Senhor, porque Ele é o próprio caminho. Tínhamos que comer também as suas vísceras, mostrando ali o interior. O nosso coração inteiro precisa ser dedicado a Ele. O salmista falava muito de, Senhor, esquadrinhas os meus rins, falando que Deus esquadrinhava o nosso interior. Então o meu interior também precisa estar em comunhão. Eu preciso ter Cristo por completo. Eu tenho que comer o cordeiro completo.
completamente, ou seja, eu não posso escolher as melhores partes, eu não posso querer o Evangelho de Cristo só quando as coisas estão boas, ou só quando as coisas estão ruins, eu não posso vir até Jesus apenas para pedir, mas também para agradecer, para louvar. Eu sigo ao Senhor quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins, em todo tempo. Ele manda ainda, olha só, além disso, comam também ervas amargas, apontando para tudo que Cristo passaria, para todo o sofrimento, para tudo que Cristo sofreria na cruz do Calvário, apontando também para as aflições que nós teríamos. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, mostrando, olha só, nesse mundo você vai ter que comer ervas amargas, mas não se preocupe, eu venci, você vai vencer também. Então ali a gente começa a ver, a gente viu que o sacrifício tinha que ter sido feito ao pôr do sol. Quando Jesus foi pendurado na cruz, que ele exclamou, está consumado, tudo aquilo foi na tarde, exatamente conforme as coisas estavam sendo preditas, prefiguradas lá no Velho Testamento. Jesus cumpriu aqui no Novo. Mas o que eu queria falar, tudo isso que eu disse, foi para que você chegasse nesse ponto agora. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi visto lá na Páscoa dos Hebreus, estava faltando um pequeno elemento, um elemento que só foi completamente compreendido na Páscoa cristã, na Páscoa que nós hoje estamos celebrando. A nossa celebração hoje, ela é superior, por isso Paulo disse que nós estamos em superiores promessas, nós estamos numa aliança melhor, porque hoje nós temos um elemento a mais, um elemento que não era visto lá no Velho Testamento. Lá a gente via que o cordeiro morria e ponto final. A gente viu que existia sim uma substituição, existia sim ali, ao invés de nós morrermos, quem morria era o cordeiro, mas o cordeiro morria e continuava morto. A diferença da Páscoa cristã é que o cordeiro morreu, sim, mas ele não continua morto, ele vive. A diferença da nossa Páscoa é que o Senhor Jesus não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Então a Páscoa cristã vai muito além de um sacrifício de um cordeiro, vai iniciar no sacrifício de um cordeiro. Afinal de contas, quando Jesus vai começar o seu ministério terreno, João Batista, ao ver Jesus, João Batista fala uma declaração sacerdotal, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus sim era o Cordeiro que foi imolado, que foi morto na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, mas ele não permaneceu na cruz, ele não continuou lá. Jesus, depois de ter morrido, a Bíblia diz que ao homem é dito, ou pertence, ou é ordenado morrer. Jesus era homem, por isso ele morreu. E diz também que toda alma que pecar, essa morrerá. Só que Jesus hora nenhuma pecou. Se Jesus não pecou, a morte não tinha nem sequer poder para poder tragar a vida dele. A morte não podia matar Jesus. Jesus não podia morrer. Por quê? Porque ele não pecou. Mas quando ele sobe à cruz, quando ele está lá, já que a Páscoa aponta para uma substituição, assim como aquele cordeiro estava sendo morto no lugar dos primogênitos, o primogênito do povo de Israel é que deveria morrer. Aquele cordeiro foi sacrificado e não mais foi necessário o primogênito morrer, mas sim o cordeiro em substituição. Quando Jesus sobe à cruz, enquanto ele está lá naquele madeiro, a Bíblia diz que o pecado de toda a humanidade, todos os filhos de Deus, a começar de Adão, até eu, até você nos dias de hoje e o futuro até que o Senhor venha, o pecado de toda a humanidade estava sobre o Senhor Jesus. Ele carregou sobre si, Isaías fala isso, carregou sobre si os nossos pecados. Naquele momento, diante daquele pecado alheio, diante do pecado da humanidade sobre o seu corpo, aí sim, a morte pôde tragá-lo. Aí Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus, na sua perfeição, Deus Pai, na sua santidade, não tem como compactuar-se
com o pecado. Então, quando o seu filho está carregando o pecado de toda a humanidade, Deus naquele momento se afasta. Foi o único ponto na história da existência do Senhor Jesus, e Ele é eterno. Ele por todo sempre existiu, por todo sempre existirá. Mas aquele ponto foi o único momento em que o Pai havia se afastado dele por causa de mim e por causa de você. Deus se afastou de Jesus para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele. Deus teve que colocar sobre Jesus a sua ira, para que a ira de Deus não caísse sobre mim e sobre você. E Jesus então assume o pecado de toda a humanidade e morre. Ao morrer, Jesus vai cumprir todo o juízo de Deus. E o juízo de Deus é que a alma que pecar, essa morrerá. O juízo de Deus se cumpriria ali. O juízo de Deus cai sobre Jesus, Jesus vai ao inferno. Lá Jesus cumpre todo o juízo, toda a justiça. A Páscoa dos hebreus acabava quando o cordeiro era sacrificado e morria. A Páscoa cristã, Jesus morre, mas não acaba. Jesus vai ao inferno. Jesus cumpre o chamado de Deus. E lá, João em Apocalipse esclarece a mim e a você que como Jesus não havia cometido pecado, como ele simplesmente estava com o pecado da humanidade sobre si, a Bíblia diz que Jesus vai lá, depois de ter cravado na cruz o escrito de dívida que era contra mim e contra você, depois de ter pego aquelas dívidas, aquelas ordenanças, aquela lei que dizia, toda alma que pecar essa morrerá, dizendo que eu e você não temos mais acesso ao Pai, dizendo que agora nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, tudo isso que era contra mim e você, Jesus pega e crava na cruz e fala, acabou. E Jesus vai lá, pega o pecado da humanidade inteira que estava sobre si e joga ela no inferno. E não faz apenas isso, Jesus pega a chave da morte e do inferno e Jesus ressuscita. E Jesus sai vitorioso daquele lugar. Jesus sai com a chave. Chave mostra a autoridade. Jesus está dizendo, olha só, quem manda no inferno sou eu. Jesus enterra lá o pecado de toda a humanidade e ressuscita. Jesus vai ao Pai, Jesus volta ao Pai, Jesus apresenta lá o seu sangue, Jesus chega lá vitorioso, Jesus ressuscita do inferno, pega a chave, vai para o céu, apresenta lá o sacrifício ao Pai, fala, Pai, está consumado, Pai, acabou, Pai, a dívida foi paga, Pai, eles não devem mais nada, Pai, eles estão justificados, Pai, agora nenhuma condenação há para eles, porque eles estão em mim, Pai, agora eles estão bebendo da água da vida, Pai, agora eles têm acesso, a cortina do templo se rasga, mostrando não tem mais separação entre a glória de Deus e o homem, mostrando agora através de Jesus, todos nós temos acesso a Deus, mostrando agora, a partir desse momento, a partir de hoje, eles, assim como eu, em meu nome, têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões, autoridade sobre toda hoste do mal. Então Jesus cumpre, e ao fazer isso, Jesus volta para essa terra, domingo de manhã cedinho, domingo de Páscoa, Jesus se encontra ali com Maria Madalena, Jesus se encontra ali com os discípulos, com Pedro, com João, e Jesus fala, gente, acabou. O elemento que fez com que a Páscoa nossa, cristã, seja superior à Páscoa da velha aliança, é que na nossa Páscoa o Cordeiro ressuscita, é que na nossa Páscoa Jesus ressuscitou, é que na nossa Páscoa Ele veio para me dar e te dar uma nova vida, Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. A partir de agora, nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, hoje temos vida naquele que nos amou. E a forma de comemorar isso é através da ceia do Senhor.
Porque a Santa Ceia nós estamos lembrando que Jesus morreu e ressuscitou. Da mesma forma que a Páscoa anualmente lembrava os judeus da libertação deles lá do Egito, da libertação deles do domínio de Faraó, da libertação deles do Egito, assim também nós lembramos na Santa Ceia mensalmente que Cristo morreu por mim e por você, que Cristo nos transportou do império das trevas para o seu próprio reino. Então segura nessa hora comigo os elementos da ceia. Segura aí na sua casa. Santa Ceia é um dia de festa. É um dia que celebramos a nossa restauração, a nossa regeneração no Senhor. A Santa Ceia, Paulo fala isso lá, quando ele vai instituir lá a Santa Ceia lá aos Coríntios. Ele explica, ele fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ele manda que a gente faça uma autoanálise. Isso é necessário ser feito sempre. Sempre precisamos fazer uma análise da nossa vida. E essa análise está diretamente ligada com essa festa que a gente vai comemorar, que Paulo fala: celebremos a festa. Como eu disse no início, não mensalmente, não anualmente, não semanalmente, mas diariamente através de um estilo de vida. Como que eu celebro essa festa? Vivendo como Cristo viveu, andando como Ele andou, pensando como Ele pensou. Isso é celebrar nessa hora. Então quando Paulo fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo, ele está falando, veja se você está festejando diariamente ao Senhor Jesus. Faça uma autoanálise. Essa análise nem sempre ela é muito precisa, dependendo da situação que você estiver. Lembra como o salmista fala no Salmo 139? A Bíblia fala que Davi, ele sondou o coração dele, depois de vir descrevendo toda a grandeza de Deus, depois de falar, Senhor, Tu me sondas e me conheces o meu andar, o meu caminhar, antes que haja uma palavra na minha boca, Tu já sabes. Para onde fugirei da Tua presença? Se for para o mais alto céu, lá está. Para o mais profundo abismo, lá estás também. Então depois de Davi falar, Deus, Tu és onipotente, tem todo o poder, pois me formaste no ventre da minha madre. Senhor, Tu estás em todo lugar, Tu és onipresente. Senhor, Tu és onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Depois dele falar isso, nos últimos versículos do Salmo 139, ele fala, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho justo, certo, eterno, perfeito. O salmista fala, olha só, eu me examino, mas eu não estou achando nada que me condene, não estou detectando nada, não sei. Senhor, me ajuda, Deus, sonda-me, examina-me. Que nessa hora você possa pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Você possa pedir ajuda ao Cordeiro Pascal, ao próprio Senhor Jesus, para te ajudar nesse autoexame, para ver se tem algum caminho mau, a fim de que você endireite. Páscoa também é um chamamento. Páscoa é um chamamento para vivermos uma vida de obediência, para vivermos uma vida santa. Páscoa é isso. Você observa que quando Moisés mandou Deus matar lá o Cordeiro Pascal, ele fala, olha só, não adianta, ou não é o suficiente apenas matar o Cordeiro. Se só o Cordeiro for morto, ainda assim o anjo da morte vai passar na tua casa e vai te matar. Tem um papel que cabe a vocês. Além do Cordeiro morrer, vocês que precisam pegar o sangue dele e aspergir na porta. Só então vocês serão poupados. E observem que as pragas anteriores, as 9 pragas que antecederam lá sobre o Egito, todas as pragas estavam assolando a nação do Egito. Mas a última praga, você vai ler lá em Êxodo 12, em casa com calma, você vai ver que Deus fala, agora eu julgarei os deuses do Egito. Quem Deus colocou à prova foi os deuses do Egito na última praga. Observem que aquela redenção não era só para os judeus, era para qualquer pessoa, inclusive os egípcios. Se eles matassem um cordeiro, pegassem o sangue e colocassem no umbral da porta, o anjo da morte passaria por eles também. Qualquer pessoa, qualquer um que
pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta, seriam libertos. Só que só os judeus fizeram aquilo. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um tinha acesso àquela redenção se obedecesse, se cumprisse aquele mandamento. Hoje, na Santa Ceia, a Deus fala: examina-se o homem a si mesmo, faça você uma análise, veja se tem alguma coisa para ser endireitada. Se tiver, arrependa-se. Tem muita gente que fala: pastor, eu estou achando alguma coisa aqui, estou me examinando e, pastor, infelizmente eu não tenho condições, não vou ceiar. A pessoa não participa da ceia do Senhor e continua com o erro dela, porque tem medo, porque se ela participar da ceia do Senhor, Paulo fala: por causa disso, há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. É verdade. Quem participa da ceia do Senhor indignamente, até morte prematura pode ter. Pastor, então eu não vou ceiar. Como se fosse esse pão e esse vinho que matasse a pessoa. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando de uma abstenção. Paulo está falando de quando eu e você nos afastamos do Senhor e ficamos no pecado. Não é o comer do pão e da ceia, é o não se arrepender. O que faz com que nós fiquemos fracos e morremos é o pecado que a gente insiste em querer guardar e não ceiar. O que Paulo está dizendo é: para que você não morra, para que você não fique fraco, para que você não fique doente, para isso, toma, porque ele fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examine, se achou alguma coisa de errado, peça perdão. É isso que eu queria falar para você nessa hora, meu amigo. Se você está aí em casa e fala: pastor, estou errado, pastor, eu pequei, pastor, eu vi o que não era para ver, pastor, eu falei o que não era para falar, pastor, eu peguei o que não era para pegar, pastor, eu ofendi. O que você fez de errado? Deus está falando para você nessa hora: se arrependa. Fala para Ele: Jesus, me perdoa, porque Ele te perdoa. Mas você precisa abandonar o seu erro. Isso cabe a você. Se você não aceitou Jesus, hoje é o dia de você se entregar ao Senhor. Hoje é o dia de você falar: Jesus, eu pertenço a Ti. Hoje, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não é amanhã, é hoje. O tempo urge. Deus está te chamando para agora você voltar à comunhão com o sangue e o corpo dele. Então, Santa Ceia é isso. Examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. O cálice é o cálice da comunhão. O que Deus quer é ter comunhão contigo. Para isso Ele morreu, para isso Ele ressuscitou, para isso Ele te substituiu e me substituiu, para que nós pudéssemos ter vida. Segura nessa hora o pão, Senhor, em nome de Jesus. Estamos diante do pão, Senhor. Jesus, que na Páscoa dos hebreus era um pão sem fermento. Deus, e sabemos que o fermento hoje simboliza o pecado. Então estamos comendo esse pão, Deus, sem pecado, porque o Senhor tirou o nosso pecado. Deus, da mesma forma que esse pão simboliza o seu corpo, que sofreu, que padeceu, que não pecou, que foi perfeito, assim nós comemos desse pão, crendo, Deus amado, que dessa forma os nossos pecados também são perdoados, são limpos, são purificados, e passamos a ter em Ti uma nova vida. Aleluia. Comam todos comigo desse pão. Glória a Deus, glória a Deus. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, dizendo que esse cálice era o Novo Testamento, a nova aliança do sangue dele. Então Jesus ceiou dizendo: olha só, aquele sangue que foi colocado lá nos umbrais da porta, que livrou o povo de Israel do anjo da morte, é o sangue que eu estou derramando na cruz do Calvário. E esse sangue é simbolizado por esse cálice que agora está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Então, quando nós tomarmos desse cálice, é como se nós estivéssemos lá na cruz com Cristo, sendo lavados por esse sangue. É como se nós estivéssemos lá no Êxodo, passando o sangue nos umbrais da porta. Quando o diabo olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, ele vai dizer: olha, não posso tocar,
Por isso que a Bíblia fala que os que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. Ele não pode tocar da mesma forma que não pôde tocar nos primogênitos de quem passava o sangue no umbral da porta. Ele não pode tocar na sua e na minha vida. Se ele está tentando falar isso, você recebeu do Senhor Jesus a autoridade para abrir a sua boca e falar: Satanás, para trás de mim. Você tem poder para falar: Satanás, você não tem domínio sobre a minha vida. Você pode falar para a enfermidade: enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Você pode falar para o desânimo, para a tristeza, para a depressão: não há espaço para você dentro de mim, porque em mim habita o Espírito do Senhor. Você tem autoridade para isso. E quando você tomar desse cálice, é isso que você está dizendo. Amém, Senhor, em nome de Jesus, queremos tomar nessa hora esse cálice, Senhor Deus, esse cálice que representa, Senhor, o Teu sangue. Que esse cálice seja uma marca em nossas vidas, a fim de que o mal não venha nos tocar, porque somos Teus. Aleluia, glória a Deus. Tomemos todos do cálice. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar celebrando essa festa? Vamos estar louvando ao Senhor. Louve a Deus aí da sua casa, irmãos. Comemore, fique alegre. É festa, é alegria. Se você pecou, Jesus te perdoou. Se você estava afastado, volte para os caminhos do Senhor. Escreva aí um aviso aí: estou voltando para os caminhos do Senhor. Porque é necessário que você faça isso de forma pública. Assim como Jesus publicamente morreu por mim e por você, nós publicamente temos que reconhecê-lo como nosso Senhor. Escreve aí e volte a ter alegria. Volte a ter a alegria do Senhor sobre a sua vida. Louve a Deus conosco. Aleluia.